Meus amigos, parece que acabou o amor da Globo pelo Lula, porque eles passaram praticamente 5 minutos falando do Lulinha no Jornal Nacional, desse escândalo envolvendo o Lulinha com o careca do INSS e outras coisas mais, né? Ali todo esse envolvimento que ele tem nesse escândalo do INSS, essa roubalheira, né? A mesada que ele recebia, toda a grana que rolou. Ele foi exposto aí por 5 minutos no Jornal Nacional. E o Lula deve ficar uma fera, né? Porque você atacar o Lulinha no pleno Jornal Nacional, para quem que vai sobrar num ano de eleição, né? O Lula deve estar furioso, soltando fumaça, né, pelas orelhas, de tanta raiva que ele deve estar. Então, pessoal, além disso, né, eu vou mostrar aqui para vocês também o Otávio Guedes, lá da Globo News, mas desceu a lenha nos ministros Flávio Dino, no Gilmar Mendes, no Toffoli. Olha, também, né, a Globo News também parece que acabou o amor pelos ministros do STF, porque até então, né, até uns meses atrás aí, nossa, era só elogios aos ministros, salvaram a democracia, né, aquele papo furado, né? Só porque eles estavam condenando o Jair Bolsonaro, que é um inimigo da Globo News, né? Então, é isso que aconteceu. E também no final, pessoal, nós vamos ver a reportagem ali da CNN mostrando que tá para sair, né? O advogado lá do Vorcado quer já fazer a delação agora, urgente, para já, para ontem, né? Ele não quer esperar mais. Ele quer fazer a delação do Vorcado imediatamente. Vocês imaginam como esse pessoal, esses corruptos que estão envolvidos nesse escândalo, devem estar nervosos, né? E falando aí sobre o Otávio Guedes, né, que eu falei que ele detonou os ministros, é porque os ministros estão fazendo aquilo que eles sempre fizeram, só que antes ninguém falava, né? Eles estão protegendo a bandidagem. Essa é que é a verdade. Eles estão fazendo de tudo para blindar quem roubou, né? Tanto os aposentados como as pessoas que roubaram se beneficiaram desse escândalo do Banco Master. Vamos assistir aqui, pessoal, sem mais delongas, né? Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Se inscreve no canal se você é de direita, se inscreva no canal, pois esse canal tem o objetivo de combater essa bandalheira que tomou conta do nosso poder desde que o Molusco voltou à cena do crime. Vamos lá, pessoal. Diga-se, dinheiro desviado do INSS ajudou a pagar viagens do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A investigação da PF tem como um dos focos uma agência de viagens que já foi usada pelo empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. A suspeita surgiu quando os investigadores da PF notaram uma coincidência entre repasses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a empresa de uma amiga de Lulinha, e pagamentos feitos por ela a uma agência de viagens. Na mesma época em que o empresário repassou mais de R$1 milhão para Roberta Luchsinger, ela pagou R$640 mil para a agência. Ao todo, investigadores da Polícia Federal encontraram 5 pagamentos do careca do INSS para Roberta de R$300 mil cada. Um total de R$1,5 milhão entre novembro de 2024 e março de 2025. Segundo a Polícia Federal, em uma mensagem apreendida, Antônio Camilo faz referência à necessidade de se fazer mais uma parcela de pagamento de R$300 mil. E ao ser indagado pelo ex-sócio Milton Salvador acerca de quem seria o destinatário dos valores, Antônio Camilo responde: o filho do rapaz. Em seguida, Milton junta uma mensagem dirigida a Antônio Camilo, comprovando o pagamento de R$300 mil para RL Consultoria e Intermediações Limitada, quantia que seria destinada, pelo sentido das mensagens, segundo as investigações, ao filho do rapaz. Os donos da RL Consultoria são Roberta Luchsinger e o pai dela, Roberto Luchsinger. A PF quer saber agora quem é o filho do rapaz. Em depoimento à PF, um ex-funcionário do careca do INSS afirmou que ouviu do empresário que ele pagava uma mesada de R$300 mil para Lulinha. A defesa de Lulinha nega. Durante a análise da quebra do sigilo bancário de Lulinha, a PF não encontrou pagamentos do careca do INSS. Documentos da investigação mostram a suspeita da Polícia Federal de que a amiga de Lulinha teria feito parte de um esquema de lavagem do dinheiro desviado do INSS. Hoje, em uma entrevista ao programa Estúdio I da Globo News, o advogado de Roberta, Bruno Salles, disse que ela recebeu pagamentos do careca por serviços prestados na área de cannabis medicinal e que não tem ideia de quem poderia ser o tal filho do rapaz. Roberta não tem mais vaga ideia. Roberta não tem mais vaga ideia disso. Não sabe de quem se trata. O filho do rapaz pode ser outra pessoa. Existem pagamentos que a própria Polícia Federal diz nos autos
que são feitos para filhos de pessoas que o Antônio Camilo pagava aí valores por contrato, segundo a Polícia Federal, que não seriam contratos lídigos. Então, eu não posso dizer, obviamente, quem é o filho do rapaz, mas claramente o filho do rapaz não tem nada a ver com a Roberta. O advogado também comentou sobre uma outra troca de mensagens. De acordo com as investigações, 6 dias depois da primeira fase da operação sobre os desvios do INSS, Roberta chegou a dizer ao careca do INSS: acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. Antônio Carlos Camilo Antunes respondeu: putz. Na mesma data, Roberta enviou mensagem dizendo: e Antônio, some com esses telefones, joga fora. O advogado de Roberta disse hoje que esse trecho foi tirado de contexto. Ela fala isso como uma forma de, olha, se cuidado com as coisas que você tem. As coisas podem ser vazadas, como estão sendo vazadas. Estão sendo vazadas dia a dia a conta-gotas. Estão sendo vazadas, principalmente nesse caso, que envolve o filho do presidente da República, desde o ano passado, antes de CPI, antes de qualquer coisa. Então, é natural que você tenha essa preocupação. Inclusive, em um outro diálogo, ela fala com o Antônio, fala, olha, vão tentar envolver o Fábio nisso, ou o nosso amigo nisso. Em nota, a defesa de Fábio Luiz afirma que recebeu com indignação e perplexidade as irresponsáveis ilações da Polícia Federal a respeito desta nova e criativa linha de investigação. Que seu cliente não tem relação direta ou indireta com os fatos que estão sendo investigados na CPMI do INSS. Que seu cliente jamais recebeu um único real sequer do empresário Antônio Camilo ou de suas empresas. Essa decisão do STF significa, na prática, não siga o dinheiro. Né? Siga o dinheiro é a expressão básica, é a estratégia base de qualquer investigação sobre corrupção. Então, o STF impediu a quebra do sigilo de quem pagou e a quebra de sigilo de quem recebeu. Os argumentos do ministro, dessa vez, ele usou o argumento do Dino, que também impediu a quebra de sigilo do Lulinha, de que uma quebra de sigilo não pode ser por votação simbólica, mas sim individual e bem fundamentada. Ora, se a CPI mudar o procedimento e votar individualmente, porque fundamento tem. Fundamento é só sentar e escrever. Trata-se de crime organizado. Eu acho que não há dúvida disso. Então, o que dizem os parlamentares da CPI sobre os problemas dessa decisão do Gilmar Mendes, que eles não têm a menor dúvida de que não é para defender o rito legal de uma quebra de sigilo. Estão convictos que são duas decisões para blindar o Toffoli de qualquer investigação. Os parlamentares estão convictos que não há preocupação do STF em analisar à luz da Constituição como outro poder quebra sigilos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto de reclamação. O próprio presidente da comissão, Alessandro Vieira, diz que o relator desse caso master é o André Mendonça. E que o Gilmar Mendes sequestrou a relatoria. Veja bem o termo que ele usa. Gilmar Mendes sequestrou a relatoria do André Mendonça para, no entendimento dele, blindar um colega de toga, no caso, o ministro Toffoli. E qual o meio que o ministro Gilmar Mendes utiliza? É o que os parlamentares estão chamando de inquérito vampiro. Vampiro porque não morre nunca. Ressuscita, quando você acha que morreu, ele aparece. E, segundo os parlamentares, como o vampiro, essas decisões também não resistem à luz do sol, né? À transparência. Então, são esses os questionamentos, principalmente da CPI. Há interesse público em saber quem pagou, né? Como é esse fundo? Como ele é abastecido? Né? A Sadi explicou, abastecido por um fundo que recebe dinheiro do crime organizado. Então faz sentido uma CPI do crime organizado investigar? Sim. E faz sentido você seguir o dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Sabe-se que um dos destinos foi a empresa da família Toffoli, do qual um ministro é cotista. Então, sobretudo, há um interesse público nessa questão. Tem crime organizado e tem interesse público. Né? Um fundamento mais claro esse para uma investigação de CPI não há. Então, fica a sensação de que, só resumindo, não é uma decisão, segundo os parlamentares, não é uma decisão para analisar uma quebra-sigilo à luz da Constituição, mas para proteger Toffoli. Segundo os parlamentares,
o ministro Gilmar Mendes sequestrou a relatoria do André Mendonça e sequestrou através do que chamam de inquérito vampiro. Que, quando se acha que ele está morto, ele aparece, porque esse inquérito foi ressuscitado quando todo mundo, ele já estava arquivado, porque foi uma decisão do Gilmar Mendes na CPI da Covid. E ele ressuscitou para impedir essas duas quebras. Então, portanto, eles chamam de inquérito vampiro, porque quando você acha que está morto, ele aparece e não resistiria à luz do sol. No mérito, a decisão do Gilmar Mendes copia um argumento do Dino e fala em quebra de sigilo, a forma em que você quebra, se é votação simbólica ou individual. Nesse mérito tem razão, mas não há uma crença de que isso seja para preservar uma medida legislativa, mas sim proteger o ministro Toffoli. Informação sobre a defesa. Aí, pessoal, o Otávio Guedes soltou verba aí para cima do Gilmar Mendes, principalmente por conta da sua decisão, né, de blindar aí o Dias Toffoli, né? O Flávio Dino já tinha feito isso, né? Ele criticou também o Flávio Dino aí, e é isso aí, né? Agora me fala uma coisa, alguém acredita que esses caras não estão querendo se blindar? Será que eles acham que a população, que as pessoas, que os jornalistas vão acreditar nas histórias que eles contam? Tá óbvio que isso daí é uma blindagem aos corruptos, né? Defesa do Daniel Vorcaro, tá? Porque tudo isso envolve a crise do Master, tá no mesmo bolo. O advogado agora, recentemente ele assumiu a defesa do Vorcaro, é o José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, ofereceu ao ministro relator do caso do Master, o André Mendonça, um formato no mínimo curioso de delação premiada de Daniel Vorcaro, que envolve a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. O Caio Junqueira tem essa matéria no site, no blog dele, traz pra gente que o ministro concordou, sinalizou positivamente sobre a ideia, que, segundo a apuração do Caio, tem o objetivo de promover algo que não seja passível de questionamento no futuro. O modelo é inédito em grandes delações feitas no Brasil, inclusive durante a Operação Lava Jato. Os dois órgãos, historicamente, se rivalizam na disputa pelo protagonismo da investigação, PGR e PF, a que ele está se referindo. O que se discute juridicamente no Supremo Tribunal Federal, quem fecha a delação. No caso Master, o desafio seria ainda maior, por conta do caráter suprapartidário e amplo das relações do Vorcaro. Isso demandaria um alinhamento fino entre a defesa, a PF, a PGR e o ministro André Mendonça. No site da CNN Brasil, a gente já espelhou para você a matéria completa do Caio Junqueira com detalhes de como funcionaria essa aliança em torno de uma delação. Federal Eles estão com uma pressa danada de fazer essa delação logo, né? A defesa aí do Daniel Vorcaro, elas estão com muita pressa de fazer essa delação logo, porque conforme a Polícia Federal vai descobrindo mais coisas, a delação já não interessa mais. Se chegar num ponto que eles já descobriram praticamente tudo, não tem por que ter a delação. Então a delação ela só interessa quando há fatos que ainda não estão às claras, que ainda estão ali, né, na escuridão, né? Que as pessoas não estão sabendo e ele teria que trazer provas, né? Então, o que acontece? Eles estão louquinhos para fazer essa delação aí o mais rápido possível para poder ainda conseguir fazer a delação, né? Porque se passar 2, 3 meses aí, já era, né? Já era, não vai mais servir, já não tem mais interesse em fazer a delação, porque aí já a Polícia Federal já investigou um monte de coisa, já descobriu a maioria das coisas e a delação não tem mais sentido, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. O pessoal deve estar em pânico aí, né, com essa delação, porque vocês imaginam o que esse Vorcaro deve saber de coisa, né? Nossa Senhora, deve ser ali, olha, é um negócio realmente explosivo a delação do Daniel Vorcaro. Então, pessoal, vamos aguardar os próximos capítulos da novela, né? A novela do Bostil, né? Como o pessoal fala, aí o Bostil tá nessa polvorosa aí, né? Todo mundo nervoso, porque de repente, né, voltou toda aquela corrupção, toda aquela bandalheira que já tinha acontecido lá atrás, na época do governo Lula e do governo da Dilma, né? Aí botaram de volta a cena do crime, né, os criminosos, aí voltou tudo à tona, né? Começou a roubalheira de novo, todos os escândalos começaram a pipocar, é INSS, é Banco Master, é um monte de escândalo aí, né? E vamos ver o que vai dar, pessoal. Espero que a Polícia Federal consiga trabalhar de uma forma isenta, né, sem interferência da política, e consigam fazer as investigações que têm que ser feitas e que os corruptos sejam presos. E que o Toffoli, né, seja impeachmentado, principalmente o Toffoli e o Xandão sejam impeachmentados, porque o Toffoli foi o cara que mais soltou
corrupto da cadeia que mais cancelou processos de corruptos no Brasil, né? Você vê toda essa gentarada solta e todos esses corruptos que estavam presos, todos soltos e com seus processos anulados. A maioria deles foi anulada pelo Toffoli. Ele adora deixar um corrupto solto e à vontade para poder roubar novamente. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixa principalmente um comentário. O que você acha de tudo isso? Deixa seu comentário aí e volte depois para assistir novos vídeos. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.